rápido das crianças que estão sendo convidadas para o seu culto específico. Graças a Deus. Demais irmãos, permaneçam no tempo. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Isaías, no capítulo número 49, versículo 13. Antes de iniciarmos, quero agradecer a todos os casais que ajudaram, desde o trabalho de cozinha, o irmão Antônio, o Slava, a Alessandra Rosete, desde a decoração a todo o trabalho do jantar, que realmente deu muito trabalho, né? João Paulo, Roberta, Carolina Rogério, Sara David, Sara Aurélia, até mesmo a filha da Raquel, Isla. O Isla está aí? É o Isla que estava lá ajudando, parte da manhã. E sozinho nós não fazemos nada, né? Então o evento é feito com todas essas mãos e empreendimento de voluntário, né? A gente faz isso porque a gente ama fazer a obra do Senhor, sente bem fazer. Se fosse para receber, nós não faríamos. Não faríamos. Se fosse para receber alguma bonificação, algum dinheiro, nós não faríamos. Nós fazemos porque a gente sente prazer em fazer a obra do Senhor e não sente cansaço. Porque quando nós fazemos a obra do Senhor, movidos pelo Espírito Santo de Deus, então você não sente cansaço. Você sente um cansaço físico do trabalho, isso é normal, mas você não sente um cansaço, um peso espiritual, quando você falar, não quero mais fazer, eu estou cansado. Esse cansaço que eu estou dizendo não é um cansaço físico, que você dorme, descansa e acorda renovado. Mas o grande adversário da igreja, de nós, estando aqui servindo o Senhor, é aquele que quer te cansar, mas não te cansar de uma forma física, te cansar ao ponto de você dizer, olha, eu estou cansado da obra, eu estou cansado de estar na igreja, eu estou cansado de servir ao Senhor. Esse cansaço, ele é um cansaço que não provém do Senhor, mas ele provém daquele que é o nosso adversário, porque ele quer fazer com que você tire as suas mãos do arado, que você não faça a obra. E quando a gente tira as mãos, a gente perde a função. A função nossa de obreiro, de pastor, de servo, Senhor, tem que funcionar. Porque aquilo que não funciona na obra se sente inútil. E esse é o objetivo do inimigo, é de fazer uma pessoa se sinta inútil na obra. Eu não faço parte, né? Se eu estar ou não estar, se eu ir ou não ir, não vai fazer falta. Aquele sentimento, né, de achar que ninguém gosta de mim, que todo mundo esqueceu de mim, que parece que eu estou sozinho, e até parece que Deus esqueceu de mim. É isso que eu quero falar nessa noite. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você, olha, Deus não se esqueceu de você. Deus não esqueceu das suas promessas. Levanta as suas mãos, diga assim, eu creio que a mão de Deus está sobre a minha vida. Isaías 49, versículo 13 em diante vai dizer, cantem, ó céus, e alegrem-se, ó terra, montes gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo, ele teve pena dos que estavam sofrendo. Mas o povo de Sião diz, Senhor, o Senhor nos abandonou. Deus se esqueceu de nós. Versículo 15, o Senhor responde, será que uma mãe pode
se esquecer do seu próprio filho? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu jamais esquecerei de você, diz o Senhor. Versículo 16. Em Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca te esqueço das suas muralhas. Levanta as mãos ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus, a palavra do Senhor venha trazer em nós essa revelação de que nós estamos guardados pelo Senhor e de que o Senhor nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Que a palavra do Senhor por nessa noite possa trazer um conforto, uma certeza, uma convicção de fé de que o Senhor está olhando para nós nos altos céus e vendo a nosso estado, o nosso sofrimento, a sua caminhada. Deus está olhando para a sua casa, Deus está olhando para a sua família, Deus está vendo a sua vida. Assim diz o Senhor: eu escrevo nas minhas mãos. Deus Todo-Poderoso, Deus dos céus, venha, Senhor, a trazer um conforto, venha pegar, Deus, nas mãos daquele que está cansado, daquele que está desanimado, daquele que está triste, daquele que está, ó Deus, querendo desistir, voltar, ó Deus, pelo caminho por onde veio. Senhor, ó Deus, inquieta, fortalece, levanta os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor não se esquece de nós, diz a palavra do Senhor. O povo hebreu que estava ali exilado na Babilônia, Nabucodonosor, que foi ali em Jerusalém, e por 2 vezes ele vai e pega todo o povo de Jerusalém como escravo e tira da sua própria terra e leva para a Babilônia. Depois destrói os muros de Jerusalém. Diz a palavra do Senhor que aquele povo fica ali aproximadamente 70 anos exilado na Babilônia, como escravo, tirado da sua própria terra, tirado do meio do seu povo, levado como cativeiro, cativo, como um escravo fora da sua nação. E diz o texto que eles dizem: cantem aos céus e alegrem a terra, os montes gritem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo, o Senhor se lembrou de nós. No Salmo de número 137, abre a sua Bíblia, eu gosto desse Salmo, tem uma canção antiga, uma canção de um grupo americano, que canta essa canção do povo às beiras do rio da Babilônia. Quem já ouviu essa canção? Quem mais antigo aqui? Eu sou cantor, né? Não posso sair daqui, né, pastor? Tem que ficar quieto, eu sou meio quieto. Não posso sair daqui, você que está me ouvindo. Jéssica, como é que era essa música? Joga na internet para mim. Aos rios da Babilônia, eles à beira dos rios da Babilônia. Diz que eles cantavam e choravam quando eles lembravam da sua terra. E os babilônicos pediam a eles: cantem para nós os hinos lá da sua terra. No Salmo 137, você vai lá e lê. E diz eles: como cantaríamos nós? Eles dizem: como cantaríamos nós hinos da nossa terra em terra estranha? Eles diziam a eles: Senhor, que o Senhor nunca faça nós esquecer da nossa terra, das canções da nossa terra, que a nossa língua possa se apegar aos céus da nossa boca, mas que nós não possamos esquecer do nosso lugar, da onde nós saímos. Você não pode se esquecer de onde você saiu. Você não veio do mundo, irmão. Deus te criou, você é criatura de Deus, filho de Deus, criado em imagem e semelhança de Deus. E Deus quer e deseja que todos se arrependam e voltem até o Senhor. São filhos de Deus, criados por Deus, mas o mundo tem desconstruído isso, tem trazido uma desconstrução
primeiro dentro da família, e tirando e afastando o homem de Deus. Mas é uma vontade de Deus, é um desejo de Deus que todos voltem até o Senhor, que todos voltem à presença do Senhor. Estava dizendo até essa semana, no nosso mês, e não tem sentido nenhum se eu disser, olha, eu sou predestinado ou não sou predestinado. Então quer dizer que não tem sentido eu pregar, não tem sentido eu evangelizar, porque se eu não for escolhido, e até mesmo o pastor uma vez falou, mas quem é que disse que você é escolhido? Quem é que falou que você é predestinado? Você recebeu um e-mail, recebeu um WhatsApp, né, você recebeu uma carta dos céus, mas que pretensão é essa? Muitos, ao querer dizer que eu sou, o outro não é. Então, se eu não sou, o que eu estou fazendo na igreja? Então, se a sorte de Deus não cair sobre mim, e se eu não for um escolhido, então eu estou perdendo tempo. Para que nós vamos para a igreja? Para que eu vou evangelizar? Por que eu visito as pessoas? Por que eu entro na casa dos irmãos? Por que eu vou lá no Márcio? Não, mãe? Vou lá na sua casa? Eu tenho que será, tenho que perguntar, você é escolhido, você não é? Ah, mas cabe a Deus saber. Não, cabe ao Senhor mesmo, e Deus não julga ninguém. E a palavra do Senhor que eu tenho, que diz que é a vontade de Deus, que todos se arrependem e voltem para o Senhor. Então eu tenho que evangelizar. Como é que você não evangeliza ninguém? Como é que você não prega para ninguém? E eu fico refletindo, porque eu também me encaixo nesse modelo. Muitas vezes a gente fala, a gente é tão motivado dentro da igreja, tão avivado para dentro da igreja, mas quando sai lá fora, você é um bichinho, um gatinho, você é um medrosinho, você não fala com ninguém. Mas dentro da igreja você é motivado, avivado, né? Quer pregar, quer louvar, mas fora da igreja, lá fora, onde estão os perdidos, onde estão aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor, que precisam ouvir que Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus e desceu a esse mundo, e aqueles que receberem Jesus têm vida eterna. E aí nós não falamos, aí nós não pregamos, aí nós não convidamos, aí nós não abrimos a nossa casa, nós achamos difícil abrir a nossa casa, nós achamos difícil pregar a palavra do Senhor fora da igreja, mas dentro da igreja a gente acha fácil pregar. Então eu quero dizer para você, você é inteligente. Como que acontecem essas coisas? Porque existe um adversário que luta contra nós, e ele vai lutar constantemente, tentando te desanimar, tentando dizer, olha, não adianta falar, não adianta pregar. Eu quero dizer algo para você, olha para cá, as pessoas estão com sede de Deus, as pessoas estão esperando você falar. Às vezes alguém vai chegar até você e quase que te pedir, você não vai falar não? Eu estou aqui para ouvir. E você tem tanto para falar que você nem sabe. Quando você abrir a sua boca, Deus vai te encher de palavras, Deus vai te capacitar, Deus vai te encher do Espírito Santo de Deus, e você será usado, você falará coisas que nem você mesmo imaginaria que iria falar, e Deus estaria falando através da sua boca, e ali estaria salvando alguém, estaria dando esperança de vida para uma pessoa, para uma família, para um jovem. Esse é o desejo, senão não tem sentido o Evangelho. E esse povo estava sofrendo a Babilônia, escravo de sua terra. E diz no Salmo 137 que eles lembravam das canções à beira dos rios da Babilônia, escravos por 70 anos, exilados por Nabucodonosor, até chegar, isso é história, é bom você ler, até chegar um grande imperador chamado Ciro, o Grande, que mudou a política e fez cessar o exílio do povo de Jerusalém, e eles voltaram para a sua terra. Eles voltaram para a sua terra. E Deus está dizendo aqui, no versículo 14, mas o povo de Sião diz, o Senhor nos abandonou. Deus se esqueceu de nós. Muitas vezes nós encontramos e estamos nesse estado de querer dizer ou de pensar que Deus se esqueceu de nós, esqueceu da minha vida,
esqueceu da minha família, talvez você tenha um problema na família, no seu casamento, talvez uma enfermidade, algo que te acomete, e às vezes você ora e pensa assim: Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu do meu estado, Deus esqueceu da sua promessa. Quem tem promessa de Deus aqui na sua vida? Quer dizer para você: Deus não se esqueceu das suas promessas. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você, para te animar, para te dar esperança de que a palavra do Senhor diz que Ele não se esquece das suas promessas, que Ele não se esquece da sua palavra, que Ele é o próprio Deus que fala e é Ele que cumpre aquilo que Ele fala. Cabe a nós estarmos obedecendo e servos e firmes no propósito de Deus, estar na caminhada com Cristo. Esse é o maior desafio que nós temos enquanto família, enquanto nós levando a nossa família para a casa do Senhor, firmes no propósito, passando dificuldade, passando enfrentamentos e adversidades, mas nós permanecemos firmes e não questionando aquilo que ocorre no mundo, os questionamentos que muitas vezes surgem nas famílias, nas vidas. Por que coisas tão terríveis acontecem nas famílias, com crianças, com jovens? Esses dias mesmo, como eu disse aqui domingo, um missionário pregando o Evangelho do Senhor lá no Quênia perdeu a sua vida, e nós cantamos aqui uma canção hoje que dizia: Deus deu, Deus tomou, e seja bendito o nome do Senhor. Amém? Você consegue falar isso? Você consegue fazer essa oração? Que Deus deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. O nosso amor está condicionado a servir a Deus, a estar na casa de Deus, a estar feliz na obra do Senhor, quando nós estamos ganhando coisas, quando tudo está muito bem. Há pessoas aqui que perdeu pessoas queridas, amadas, pessoas que foram embora da sua vida. Às vezes foram embora porque morreram, às vezes foram embora porque foi embora, largou você, te abandonou, e você está sozinho. Pessoas nos abandonam de todas as formas, e às vezes nós ficamos mal, e entramos em processo de tristeza e depressão. Por que essas pessoas nos abandonaram? Por que foram embora? Mas o Senhor deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. A fé que nós temos em Cristo Jesus é uma fé que nos leva a não estar condicionado a coisas desse mundo. Eu sirvo a Deus porque eu tenho um bom trabalho, eu sirvo a Deus porque eu estou na igreja porque eu tenho um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, e está dando tudo muito bem. Mas se algo nesse mundo natural for contrário àquilo que eu planejei, ou aquilo que eu pensei sobre a minha vida, então eu começo a questionar: Deus esqueceu de mim, Deus não me abandonou, Deus nos deixou aqui sozinho. Esse povo estava lá, escravo na Babilônia, sofrendo, as muralhas da sua cidade foram derrubadas, tudo que eles tinham foram tomados, perdidos. Quem é que perdeu tudo aqui que tem? Você perdeu sua casa, sua cidade foi derrubada, seus filhos foram levados. Quem é que está aqui nessa situação? Ninguém. Nós vivemos uns dias que nós estamos vivendo, dias relativamente muito bons. Nós moramos num país que não tem guerra. Glória a Deus por isso. Amém? Eu falo com a sua mão: glória a Deus. Amém? Pois é, mas uma bomba lançada no míssil destrói um hospital na Ucrânia. E aí? Mas lá é só ímpio, não tem nenhum servo de Deus ali. Você vive uma vida muito boa. Nós brasileiros não sabemos nem ter noção o que é ser exilado, o que é ser retirado, o que é ser tirado de nós o nosso direito de ir e vir, direito de ir e vir, direito de poder receber. Eu
passei uma pandemia aqui nesse Brasil, que no mundo inteiro morreram milhões de pessoas, não foi só no Brasil que morreu. Às vezes tem pessoas dizendo, é no Brasil que morreu, não, meu amigo, no mundo inteiro. Na Inglaterra morreram milhões, centenas de milhares de pessoas, com toda a estrutura, morreram muitas pessoas. Mas nessa pandemia, eu tive a oportunidade de ter um emprego público, que Deus me abençoou, e eu não fiquei nem sequer um dia sem receber. Glória a Deus por isso. Mas eu tive irmãos que perderam emprego, eu tive irmãos que fecharam a empresa, passaram dificuldades. Sim, mas mesmo nessa dificuldade não passa nem perto daquilo que eu estou dizendo aqui numa guerra, você ser subtraído, de você perder o direito de comprar ou de estar num lugar onde a miséria assolou. Tem dinheiro, mas não tem mantimento. Tem recursos, mas não tem o que comprar, não tem comida, não tem bebida. Nós não passamos por isso. E às vezes o seu problema, que você acha que é tão grande, ele é tão insignificante, perto de tantas coisas. Essa semana conversando com uma pessoa que estava me contando, olha, eu sou filha única, porque as minhas 3 irmãs morreram quando eu tinha 7 anos. Meu pai, que era caminhoneiro, estavam viajando num lugar lá no Pará, ia uma subida na estrada de chão, e ele estava dormindo. Minha mãe conversava com ele, e ele dormia, e conversava. Uma hora ele esqueceu de conversar com ele, ele dormiu. E aí ele caiu, o caminhão foi numa ribanceira, tomou um pouco de lado, a porta abriu e nós começamos a cair do caminhão. Eu e minhas irmãs, uma de 2, eu tinha 6, outra de 7, outra de 10. E ele estava dormindo, numa subida. E aí a minha mãe grita com ele, ele acorda ali naquele negócio, e eu, a única que fiquei no caminhão, pendurada pela porta. E minhas outras 3 irmãs caíram. Quando nós descemos ali, minha mãe desce para procurar as minhas irmãs, a primeira que ela acha de 2 anos, que estava ali com o pescoço quebrado, tinha morrido na hora. E eles ficaram doidos, ficaram perturbados, era de noite, não se achava. E ela começava a gritar as outras, e estava numa subida, falou, mas parece que caiu longe, o que nós vamos fazer? E não achava, e ela desce aquele caminhão de ré, para procurar as outras 2, a de 7 e a de 10. Aí de repente uma grita, mamãe, eu estou aqui. E aí quando ele olha, ela estava debaixo da roda do caminhão. Depois procura a outra, já estava morta, ele passou em cima das 2. Aquela família acabou, ele não surtou, ela disse que nunca mais viu esse pai. A mãe dela ficou 1 ano numa clínica e ela criada com a avó. Depois de 1 ano e meio, a mãe dela consegue se estruturar um pouco, pega ela de volta. E Deus levantou um homem que foi um resgatador, que é o padrasto dela, que cuidou dela. E ela nunca mais viu esse pai. Aí eu te pergunto, que tamanho do problema é o seu? Para eu dizer, Deus esquece de nós. Deus esquece de nós. Olha, eu quero dizer algo para você. Minha esposa olhou para ela e falou, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus, através da sua vida, quer resgatar outras pessoas. E eu quero dizer algo para você. Todas essas coisas é nesse mundo. O mundo que nós vemos é cruel. Nós só temos uma esperança. Nós, que somos servos de Deus, só temos uma esperança. Ou você volta para Deus e crê no Senhor como único e suficiente Salvador para você ter salvação e vida eterna, ou você vai viver nesse mundo de pecado, sem nenhuma aliança com Deus, à mercê deste mundo. E Deus fala, garante para esse povo que estava ali exilado. Ele diz, olha, eu não me esquecerei de você. Eu não abandonei vocês, mesmo com a mãe. Esqueça do seu próprio filho que amamenta.
Ele diz, olha, Isaías está querendo dizer nesse texto, que o amor de Deus ele é muito maior do que o amor de um pai. E que o amor de Deus ele é muito maior do que o amor de uma mãe, o amor maternal. O amor de Deus, ele é superior a qualquer amor que você possa sentir aí. Quem ama demais aqui o seu filho? Levanta a sua mão. O seu esposo, o seu pai. Você que ama demais, ele quer dizer, olha, você não tem um dimensionamento, você não consegue medir o tamanho do amor de Deus. Ele é maior do que o que você sente. Quem crê nisso? Isso é paternidade. Você entende isso? Quem não entende isso, vive uma vida muito triste. Não vê Deus como pai. E se você não vê Deus como pai, você sofre isso. Você sofre. Você acha que as coisas, elas contribuem para o seu mal, não para o seu bem. Mas a palavra do Senhor diz que os anjos, Senhor, estão acampados ao redor daqueles que o temem. Daqueles que o temem. Se você crê no Senhor, sua fé é suficientemente grande para acreditar que Deus te ama muito mais que o seu pai, muito mais que sua mãe. E mesmo que pessoas te abandonam e vão embora, mesmo a mãe e o pai abandonou você, olha, Deus não se esquece de você. Deus não te abandona, porque o amor dele é maior do que o amor de um pai e de uma mãe. E para provar isso, ele diz, no versículo 16, Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Isso era um costume do povo judeu. O povo judeu na época escrevia nas mãos aquilo que ele queria lembrar. Quem já fez isso? Nós às vezes fazemos isso. Eu não faço muito não. Me dá até agonia de ver a gente escrevendo na mão. E tem umas mãos grandes. Eu tinha um irmão que trabalhava com a gente, a mão dele era enorme, escrevia na mão quase como um texto. Mas tem um papel ali, não, mas eu gosto de escrever na mão. Mas era um costume do povo. Ou seja, a minha lembrança, o seu nome, que Deus está dizendo para você, olha, o seu nome está escrito nas minhas mãos, eu não esquecerei de você. E ele diz, a Jerusalém, as suas muralhas, eu não esquecerei de você. O que significa as suas muralhas? O seu sofrimento. Eu vejo Jerusalém, as suas muralhas simboliza a proteção daquela cidade que foi destruída, colocada abaixo. Deus diz, Jerusalém, ó Jerusalém, eu não me esquecerei do seu sofrimento, das suas perdas. Está diante de mim, está nas minhas mãos. Deus está querendo dizer mais. Olha, o seu sofrimento, a sua vida está, levanta a sua mão assim, levanta a sua mão. Deus coloca assim, diz, a sua vida, a sua causa está no controle das minhas mãos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Está nos controle das minhas mãos. Não se perderá. A palavra do Senhor diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia como 1000 anos. Para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Fala comigo assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos, repita comigo assim, todos chegam ao arrependimento. Não tem ninguém que pode ter feito algo tão cruel, tão mal, tão nocivo, tão horroroso, tão horrendo, que não possa alcançar ou ser alcançado pelo amor de Deus. Não é você que julga, não é você que me seleciona, não sou eu que vou dizer, olha, Deus vai amar aquele, mas não ama esse. Não, Deus, é o desejo de Deus, que todos se arrependam e voltem para o Senhor. E Ele não se esquece das suas promessas, da promessa que Ele tem para a sua vida. Deus tem uma promessa de casamento para a sua vida? Amém? Você ora, eu e minha esposa oramos para que essas minhas filhas casassem e elas tivessem a casa delas, a geladeira delas, a cozinha delas, o tapete delas, o sofá delas, e elas estão tão felizes que elas não querem ir em casa mais. A Rebeca vai, né? Carolina,
uma conversa séria. Mas eu estava dizendo para minha mulher, olha, elas estão tão felizes, é isso, a casinha delas, estão brincando de casinha. Quem brincou de casinha aqui? As menininhas hoje eu brinquei também, porque eu tinha 2 irmãs e eu era obrigado. Eu era obrigado a participar da brincadeira. Não tinha chance para mim. Porque eu tinha 2 irmãs que me restavam. Em alguns momentos era participar. Eu era o quê? Ou eu já fui cachorro delas, eu já fui segurança, marido de uma delas, pai delas. Eu era um capacho. Mas em contrapartida, quando eu queria jogar bola, eu tinha que participar. Aonde que elas iam? Pro gol. E eu nunca esqueci um dia que eu chutei uma bola e meu pai ficou rindo. E minha irmã estava no gol, na garagem. E ela encaixou a bola, deu um chute forte. E ela encaixou, achei muito bom que ela encaixou, só que ela encaixou sem querer. Depois ela caiu chorando, porque bateu na boca do estômago dela. Aí eu falei, não dá para brincar. E minhas filhas estão brincando de casinha, estão achando bom. Mas a gente orou por isso. Nós oramos. No início, minha mulher orou, eu não estava querendo orar, não, porque se orar. Mas não dou conta de orar. Dou conta, eu tenho que orar, dou conta. Fiz tudo para eles ir embora. Né, João Paulo? Você sabe disso. Mas aí eu tive que orar. Porque eu sou pastor, né? Um pai não vai orar com a filha. E comecei a orar. E olha, eu quero dizer para vocês, olha para cá. A importância de um sacerdote, pai, que se levanta. Quando eu me levantei e comecei a orar, as coisas mudaram. Quando o pastor Ailton, você lembra disso? Pastor, eu posso ficar aqui nessa chácara, passar a noite aqui, ele ficou lá comigo. Ele vinha, orava, vinha para dentro, a gente orava de novo, deitava, orava de novo, até a noite. Depois eu dormia um pouco, roncava, depois acordava, orava de novo, roncava. Porque se eu fechar os olhos eu ronco, né? Você não tem ainda esse entendimento. E eu comecei a orar, e a partir daquilo, Deus mudou as coisas na vida das minhas filhas, no namoro delas, porque eu me posicionei. Eu quero dizer para você, até que dia você vai ficar na sua casa, como sacerdote, você não vai se levantar, você não vai orar, você não vai clamar, você não vai buscar o Senhor. Porque se você não fizer isso, as coisas não mudam. As coisas vão ficar do jeito que estão, e às vezes vão ficar pior. Mas Deus quer dizer para você, olha, as suas promessas, eu me lembrarei de todas elas. No Salmo 34, versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor lembra de todas elas. O justo não terá aflições? A Bíblia diz isso? Vem para a igreja, aceita Jesus. Vem para a igreja. Gerson, Ana Flávia, vem para a igreja. Acabaram os seus problemas. Acabaram os seus problemas. Porque é isso, o Evangelho é isso. Vem para a igreja e acabaram os seus problemas. Olha, nunca ninguém falou isso. Não está escrito isso na Bíblia. Que acabaram os seus problemas. Aceita Jesus, que acabaram os seus problemas. Lucas, sabe? Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia está escrita, que a minha Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos nessa terra, mas o Senhor os livra de todas elas. O Senhor os livra de todas elas. Dê uma salva de palmas para o Senhor. O Senhor nos livra de todas elas. O Senhor nos livra de todas elas. Mas Ele não vai deixar que você não passe por as aflições. É como um pai que não pode deixar e não pode privar o filho de passar pelas experiências necessárias que ele precisa passar para adquirir fortalecimento do seu caráter.
Ele precisa, às vezes, sofrer um pouquinho, ele precisa ir a pé para a escola, ele precisa passar por alguma dificuldade, ele precisa experimentar, faz parte da formação dele. Você que protege mais filhos, protege demais os seus filhos, eles crescem sem treinar, sem aperfeiçoados, fortalecidos. Eles precisam ser fortalecidos, porque eles vão casar, e eles vão ter problemas, e quando eles tiverem problemas, eles precisam estar fortes para enfrentar os problemas. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele precisa ser treinado. Você não pode abortar. Pastor Ailton está falando hoje na escola bíblica, nós tivemos aula hoje sobre família. Tem um texto que ele deu para nós na escola de líderes há muitos anos. Um pai que puniu seu filho, ficou com dó dele lá no porão, ele estava lá a noite inteira. E estava lá chorando, ele ouviu o choro do filho, mas ele aplicou nele um castigo, uma disciplina, uma correção, e ele ouviu o choro do filho, e aquele pai disse para sua esposa: olha, eu não consigo dormir, porque eu ouço o choro dele. E o que ele fez? Ele tirou o filho do castigo? Não. Ele se arrependeu e falou: vem cá, meu filho, me desculpa. Não. Ele desceu no porão e disse: olha, meu filho, eu não posso tirar do castigo, porque eu falei que eu ia te aplicar uma disciplina, uma correção, mas eu não posso tirar você do castigo, mas eu posso passar com você aqui, junto com você, esse castigo, essa disciplina. Eu vou ficar aqui com você. Eu levei a minha coberta e deitei do lado dele e fiquei com ele lá até o horário determinado da disciplina. É assim que Deus faz. Deus não tira você da disciplina, Deus não tira você de sofrer aflições, mas Ele passa com você as aflições, Ele passa com você sobre os rios, e água nenhuma te submergirá, e se tiver fogo, Ele não se queimará, diz o Senhor, porque Ele está com você. Eu não te abandonarei, eu não te deixarei, diz o Senhor. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. E se passares pelo fogo, nenhum fio de cabelo será queimado. Quem crê nessa palavra? Quem crê nesse Deus? Ele não deixa nada acontecer com você, mas preste atenção. Preste atenção. Ele não pode tirar você das aflições que estão nesse mundo. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Creia. Deus é um Deus que quer castigar. Deus é um Deus Pai que ama os filhos, e porque ama, corrige. Eu sou professor, tenho visto filhos que mandam os pais, que corrigem os pais na sua frente, e eles ficam com vergonha, eles não têm poder de palavra, têm medo de falar com o filho, de usar de autoridade. Você sabia que até a entonação da sua voz é necessária? Você não precisa ser como eu, falo alto, mas tem que ter entonação. Quando você vai falar com o filho, sério, você tem que virar para ele: olha, não posso, pastor, volta. Essa filmagem, não sirva isso, Jefferson. Voltando, o pai tem que olhar para o filho: olha, eu estou falando com você sério. Volta aqui, senta aqui, rapaz. Você está ouvindo o que eu estou falando com você? A entonação da sua voz é diferente, a sua feição mudou. Ele precisa entender isso. É uma criança, mas ele vai entender o jeito que você está falando. Você não pode falar com ele: meu filho, eu falei com você 137 vezes, mas ele não obedece a mamãe. Ele não obedece ao papai, ele não obedece nunca. Não obedece nunca. Você tem autoridade. Você não tem autoridade. Você tem autoridade. O menino precisa saber que você não está brincando com ele. Olha, desculpa a comparação. Desculpa e me perdoa. Até um animal que você cria, ele sabe onde você está falando com ele sério. Ele sabe. Do lado de casa, quando eu falo com ele: passe para lá, rapaz. Baixa o rabinho assim, pá.
E ela fica adulando. Eu falei para ela, para de adular, esse cachorro está folgando para cima de mim. Pegar ele assim, porque ele me morder, vai correr o risco de ser hospitalizado. Vai correr o risco de ser hospitalizado. Quem é o prejudicado disso? Eu. Tem que pagar ele. Eu falei, para de adular, porque eu estou falando sério. Pai, fala sério, seu filho. A voz sua tem que mudar a entonação. Você tem que fechar o semblante. Ele tem que entender que aquele momento ali é não. Não é um talvez. Não é um pode ser. Não é um acho que sim. Não, é não. Não é não. E pode ser careta. E pode ser o que for. Eu fui criado nessa parte. Meus pais têm vários defeitos, mas esse eu aprendi. Olha, eu casei, eu só saí de casa para casar. Eu nunca dormi fora da minha casa. Com 23, 22, eu nunca dormi numa noite porque eu passei na farra. Porque a minha mãe era terrível, meu pai. E uma vez eu atrasei no horário combinado, que era 1h30 da manhã, eu cheguei 1h50, a porta não abriu, trancou a porta, tirou a chave onde estava combinado. E sabe o que eu fiz? Bati na porta? Não, fiquei dentro do carro, dormi dentro do carro, até amanhecer. E ela viu que eu cheguei, que ela me falou, meu pai, mas não abriu a porta. Mas que pai, mal, mãe, né? Mas eu não estou traumatizado por isso. E nem fui um psicólogo tratar esse problema. Deitar num colchão daqueles e ficar lá deitado com as pernas cruzadas. Falando e ouvindo. Nunca fui. Não precisei. Não tem nada contra isso. Eu não precisei. Eu fui para Deus. E Deus me trouxe para perto dele, tratou as minhas feridas, que tinham feridas, e me curou. É isso que Deus faz. Deus não esquece de você. Deus não esqueceu do paralítico de Betesda, no tanque de Betesda. Ele não se esqueceu do paralítico. Ele estava ali no tanque. Todos pulavam primeiro que ele, mas Jesus foi lá e disse: o que queres que eu te faça? E Jesus curou aquele paralítico. Ele não se esqueceu do paralítico no tanque de Betesda. Deus não se esqueceu de José na cisterna. Deus não se esqueceu de José na casa de Potifar. Deus não se esqueceu de José no calabouço, preso. Mesmo que o copeiro-chefe se esqueceu dele, mas lá na frente ele lembrou. Olha, diz a Faraó, tem um prisioneiro lá no calabouço que revela sonhos. Ah é? Manda buscar, porque ninguém conseguia decifrar o sonho de Faraó. Mandou trazer José. Deus se lembrou de José lá no calabouço. E ele foi levantado e se tornou governador do Egito. Amém? Amém? Deus não se esqueceu de Daniel, nem dos seus amigos, na cova dos leões. Deus não se esqueceu de Daniel. Deus colocou sobre Daniel o espírito de excelência. Ele se tornou um dos 3 principais ministros da Babilônia. Daniel era um desses exilados. Daniel estava na Babilônia com esses que foram exilados, Nabucodonosor. E Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel, nós a partir de hoje, Nabucodonosor fez um decreto: nós não vamos voltar contra o Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é o Deus que salva. Ele ficou nessa cova e nem um leão tocou nele a noite inteira. Você já ouviu isso? Alguém dizer assim: olha, eu quero servir o Deus do Silomar, o Deus da Andréia. Olha que tremendo isso. Irmã Patrícia, você vai pregar e alguém vai dizer: olha, eu quero servir o Deus da irmã Patrícia, o Deus que ela serve, porque você representa bem esse Senhor, através do seu testemunho, não só do que você fala, falar palavras. Eu estou aqui falando palavras, são palavras. A palavra do Senhor tem poder, amém? Amém? Levanta comigo a voz e diga assim: a palavra do Senhor, ela tem poder.
A minha não, o que eu falo aqui eu estou pregando. Só tem poder se eu pregar a palavra. Mas são palavras. Mas se eu tiver só palavra, não resolve. Eu tenho que ter atitude, testemunho. Não adianta eu ter palavras e ser um mau caráter, como tem muitos que estão indo no grupo de igrejas que falam palavras, mas tem uma vida torta na presença do Senhor. Nem para pagar imposto serve. Estava ali um contador, né, dele? E a gente quer dibrar. Eu já vi esse crente. Não tem jeito de dibrar não, meu amigo. Você tem que pagar imposto, tem que pagar. É lei do país. Não interessa para o governo. Está errado, é corrupção. Não adianta você ter argumentos. E tem argumentos, né, Sandro? Eu não quero ter argumentos. Olha, eu querendo falar, não posso. Com a fita aqui. Mas eu tenho argumentos. Viu, Josemar? Mas a saúde desse país não presta, a educação desse país não presta. Eu tenho, né, irmão Romário? Eu tenho várias justificativas para sonegar. E eu estou falando isso porque todo ano eu fico, nessa época, mal, eu tenho que pagar imposto. Acabei de pagar, mas eu tenho que pagar. E aí eu tenho colega meu que chega lá e diz: você trouxa. Você não compra recibo, não? Aqui os colegas que vem do recibo, compra aí, ó, 30 mil de recibo, 40 mil, pagar imposto por quê? Eu falei: não, eu vou pagar imposto. É lei? É o que a lei manda? Então é o que eu vou fazer. Eu não vou abrir uma janela, nem uma porta, o diabo entra lá na minha casa e me cobrar muito mais que isso. Bate na porta, e aí? 2 horas da manhã, o que foi? Não, você não paga imposto em 2021, 2019. Eu vou vir pagar, pegar a minha parte, porque você abriu sua porta, então agora eu tenho legalidade aqui dentro da sua casa, da sua vida financeira. Olha, deixa eu te falar, essa fatia do seu salário agora me pertence. É isso que o diabo vai fazer. Quando você abre portas de legalidade dentro da sua casa, da sua família, o diabo entra e fala: ó, agora essa parte da sua vida, sua família, seus filhos, ela me pertence, porque você autorizou. Foi você que autorizou? Não, não autorizei. Que dia que eu autorizei? Não, você autorizou. Quando você foi negligente, quando você tinha que corrigir seu filho, você não corrigiu, você fez vistas grossas, porque é melhor fazer vistas grossas do que enfrentar o problema, cara. Porque você que era o pai, a mãe, você tinha medo de corrigir seu filho, porque você tinha medo de ele ficar chateado e com raiva de você. E você não corrigiu. Agora eu estou te cobrando. E ele vai te lembrar de cada dia. Ah, o seu salário, agora o seu salário está dando para nada. É um saco furado. Sabe por quê? Porque você sonega imposto. Você não é honesto. Você é honesto em muitas coisas, mas olha, nessas coisas que você é desonesto. E para Deus, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Para Deus, não tem um pedaço de nós que nós servimos ao Senhor e outro pedaço não. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. Não adianta tomar um pedaço da armadura. Um soldado vai com a guerra sem o escudo, só com a espada, o capacete, mas está sem escudo, vai ser atingido. Irmão, viver uma vida de retidão na presença do Senhor não é fácil. O mundo vai te convidar a fazer coisas que parecem normais. Afinal de contas, nós estamos vivendo uma era de 2023, é normal. Tem problema não, André, é normal. Isso aí é bobeira. E olha, tem coisas que Deus não negocia na sua palavra. Não negocia. Você está negociando. Você está negociando com quem? Com Deus, não é? Deus não negocia. Você está negociando com o outro que mente, que tem autoridade sobre a sua vida. Ele mente. Ele mente que ele é dono desse mundo. Ele mente que ele tem poder. Ele mente que ele tem dinheiro. Ele mente. E você negocia, achando que está certo. Vai vender um carro? Olha, o carro está estragado aqui. Olha, eu fiz isso aqui, tem esse defeito. Então é isso aqui. Se você quiser comprar zero, você vai na concessionária.
o meu usado. Eu tive que falar isso uma vez com um cara, com um carro meu, ficou com um defeito. Não, é verdade, tem esse defeito. Esse. Quer ver? Eu vou te mostrar mais, ó. Aí abre a porta, tem esse aqui, ó. E tem mais esse aqui. Agora, se você quiser um carro zero, você vai lá na concessionária, porque esse é usado. O preço é esse. E aí, meu irmão, eu vendo o carro e acabou, ninguém vai bater na minha porta, ó. Você é um pastor desonesto, meu amigo. Você me falou que o carro era isso, mas eu levei o carro, tá bichado. Você não vai passar vergonha. Levante-se, eu quero orar com você. O Senhor não se esqueceu de Jesus no caminho do Gólgota para o Monte Caveira. O Senhor não se esqueceu de Jesus. Luciano, por favor, vem aqui no teclado. Não para a gente ficar emocionado, mas eu acho que fica bom esse fundo musical, né? Faz parte. Mas fiquem com ignorância, não vão usar, não pode usar o tempo inteiro, que na verdade vocês me atrapalham um pouco. Mas nesse momento eu acho bom. Quem liga o som para orar aqui na sua casa? Você liga o som baixo? Ou dentro do carro, quem faz isso? Quem faz isso? Feche os seus olhos. Você precisa de um momento devocional, Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Jesus clamando outra vez com grande voz. Jesus diz no caminho do Gólgota, no lugar da caveira, carregando aquela cruz, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus, naquele momento de profunda angústia, pelo peso do pecado de toda a humanidade, estava sobre ele. Ele grita, diz a Bíblia que ele grita em alta voz. A Bíblia diz que ele clama em alta voz, ou seja, ele grita com um som que ia distante. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Mesmo o Filho de Deus, naquele momento de profunda angústia e sofrimento, ele se sentiu sozinho, ele se sentiu abandonado. E Deus verdadeiramente o abandonou, e porque Deus o abandonou, nós somos acolhidos hoje. Levanta suas mãos. Jesus foi abandonado ali no Monte Caveira por Deus. Deus abandonou o seu próprio Filho para que eu e você fôssemos acolhidos por Ele. Deus não podia intervir, Deus não podia entrar em ação, Deus não podia entrar ali no Gólgota e dizer: sai daí, meu filho. Deus olhava de longe e via o sacrifício do seu próprio Filho. No caminho do Gólgota ele foi humilhado, porque você não tira essa cruz, não sai dessa cruz, você é filho de Deus. Coroa de espinhos na sua testa, esponja de azeite na sua boca. E eles diziam: por que você não se livra? Mas Jesus, em silêncio, pela segunda vez ele dá outro suspiro e rende o seu espírito e se entrega para o Senhor. Naquele momento fenderam de cima a baixo, o véu se rasgou e tremeu a terra e fenderam-se as rochas e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Deus começou a entrar em ação. Deus começou a fazer algo ali naquele momento, quando Jesus
guardando Jesus, puderam presenciar e dizer: verdadeiramente, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Levanta suas mãos. Verdadeiramente, no caminho do Gólgota, humilhado, zombado, crucifica-o, crucifica-o. Mas o Senhor se levantou como Deus Pai e diz: meu filho, eu não me esqueci de você. O plano de salvação, o plano de redenção já fora colocado em ação. Deus tinha planejado tudo. Deus tinha planejado para que eu e você fôssemos alcançados. Põe a mão no seu coração. Jesus foi abandonado. Jesus foi largado ali na Gólgota por Deus por um pouco espaço de tempo, para que eu e você fôssemos escolhidos, para que eu e você fôssemos alcançados por Ele. E no terceiro dia Ele ressuscitou e deixou o seu estado de dormência e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos louvar. Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo.
alto, ali na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? É o mesmo escrito no Salmo de número 22. O Salmo messiânico, onde Davi diz: Deus meu,